mas eu quero compartilhar uma mensagem que ela vai mostrar algumas coisas para nós. O princípio que vai ser ensinado aqui é muito simples, mas também vai nos ensinar um pouco a como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Vai nos ensinar um pouco sobre como nós podemos ler, fazer o nosso devocional diário. Então eu quero usar um único capítulo da Bíblia hoje. Eu quero trazer toda uma história dentro de um único capítulo da Bíblia, e esse capítulo é o capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Eu quero começar lendo o final dele, os últimos versículos desse capítulo, que diz assim, Lucas capítulo 15, versículos 31 e 32, diz assim: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar. Nós o quê? Tínhamos, como se fosse um dever. Ele está falando, é um dever nosso celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Esse texto são os últimos versículos de um capítulo inteiro, onde Jesus está ensinando a nós uma única coisa. Se você ler, ele vai dar alguns exemplos sobre o mesmo assunto. Ele vai falar sobre esse único assunto central durante o capítulo inteiro. E para sabermos como tudo isso chegou até esse versículo, nós precisamos ler então o capítulo desde o versículo 1 até o 32, e nós vamos fazer isso hoje. Se você não fez o seu devocional hoje ainda, eu quero conduzir você em um devocional, eu quero fazer esse devocional com você, no capítulo 15 de Lucas. Ontem eu estava assistindo um filme, e sabe aqueles filmes que começa uma cena toda de ação assim, de repente o filme para e fala, tá, se você quer saber como a gente chegou até aqui, aí eles voltam assim, tipo, um ano antes, e aí vai mostrando todo o filme até chegar aquela cena. Já viram um filme assim? Já? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então a gente chegou nesse momento aqui, era necessário, era um dever nosso celebrarmos a volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se você quer saber como Jesus chegou até essa frase, chegou até esse momento, eu quero convidar você a voltar para Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Existia um grupo de pessoas que estava se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, ou seja, os religiosos da época, aqueles que tinham o domínio sobre a religião da época, o criticavam. Criticavam quem? Criticavam a Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, esse homem chamado Jesus, ele tem relacionamento com os pecadores, com os publicanos. Eles estavam criticando Jesus. Então Jesus lhes contou esta parábola. Ou seja, para Jesus chegar lá naquele versículo que nós lemos, ele tinha um motivo para estar ensinando o que estava ensinando. E o motivo de ensinar o que estava ensinando era esses 3 primeiros versículos aqui. Ele estava recebendo publicanos e pecadores, comendo junto com eles, tendo um relacionamento com eles, passando tempo com eles, tendo comunhão com aqueles que eram considerados pecadores, não merecedores de nada, aqueles que faziam as coisas que os fariseus não aprovavam. Jesus os recebia e Jesus comia com eles. Jesus, vendo eles criticar, ele sendo criticado, ele começa então a contar uma parábola. E Jesus então começou a contar esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Qual de vocês, quando perde algo que tem valor para você, não sai à procura daquilo? É isso que Jesus estava falando. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma,
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha o que Jesus começa a ensinar aqui. Ei, eu sou um Salvador, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus que veio à terra para salvar o pecador. E vocês me veem recebendo aqueles que não se encaixam no seu padrão religioso e vocês me criticam? O que está acontecendo? Eu sou aquele que veio para salvar o pecador e vocês não permitem que eu tenha relacionamento com eles? Vocês não querem me ver conversando com eles? Vocês não querem me ver influenciando a vida deles? Esse capítulo então começa com os mestres da lei e os fariseus questionando as atitudes de Jesus com relação ao seu grupo de convívio. Como pode o Salvador, o Mestre, esse que eles chamam de Mestre, estar se relacionando com aqueles que não são considerados santos, com aqueles que não são considerados perfeitos? Como pode? Que pensamento estranho! Um Salvador que não pode se relacionar com quem precisa ser salvo. O religioso, ele pensa assim, ele deseja que você seja um cristão, e ele deseja que você seja santo, e ele deseja que você evangelize muitas pessoas. Mas quando ele vê você conversando com aquele que precisa ser evangelizado, ele te condena e te critica. Olha, Jesus falando com uma prostituta. Já pensou nos dias de hoje, se alguém coloca uma foto de um pastor conversando com uma prostituta na internet? Quantos por cento iriam acreditar que ele estaria evangelizando aquela pessoa? Acho que ninguém, né? Todos teriam uma crítica com relação àquilo. Todos teriam algo para dizer. O pastor tem que ser santo, o pastor tem que evangelizar muitas pessoas, o cristão tem que evangelizar muitas pessoas. Mas quando nos deparamos com a cena de um cristão conversando com aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, nós o criticamos. Como pode receber um pecador na sua casa? Como pode sair com um pecador? Como pode comer com um pecador? Jesus então começa a contar uma parábola. Qual de vocês, se vocês perdem uma ovelha, vocês não iriam deixar as 99 que estão lá bem limpinhas, purinhas, e iriam lá ajudar aquela que você perdeu? E ele conta então, ele descreve o cenário de o bom pastor achar aquela ovelha, colocar ela nos ombros, carregar o peso que ela não podia carregar, carregar a culpa que ela não podia carregar, ajudar ela a sair da posição onde ela estava, trazer de volta para casa e se alegrar por aquilo. Vocês conseguem ver alguma semelhança com uma história que todos nós conhecemos? Jesus Cristo saiu de casa, veio até este mundo, colocou todo o peso da humanidade nos seus ombros, pagou o preço, morreu por mim, morreu por você, ovelhas perdidas. Aqueles que não sabiam aonde ir, aqueles que estavam perdidos do caminho, não éramos considerados justos nem perfeitos por nada e ninguém. Mas Jesus veio até nós, em amor, como o bom pastor, para nos salvar, para nos resgatar daquele lugar onde nós nos encontrávamos perdidos. Jesus então, Ele mesmo um dia disse, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Agora, esse bom pastor estava se encontrando com as ovelhas perdidas, trazendo alegria, levando alegria ao céu, à casa de Deus. Ele veio buscar as ovelhas perdidas. Ele veio buscar algo que tinha valor para ele. Ele havia buscado uma ovelha perdida. Mas Jesus, Ele não deixa o assunto morrer por aí, Ele não conta apenas uma parábola e fala, ok, vocês entenderam? Não, Ele continua dando uma insistida. E Ele conta outra parábola em cima dessa. Ele conta a parábola de uma mulher que perdeu uma das suas dracmas. E Ele continua então em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10.
Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Diga comigo, candeia. Diga comigo, candeia. Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha o que Jesus está nos ensinando agora. Que aquela mulher, ela havia perdido uma de suas dracmas. A dracma era a moeda grega que era equivalente a um denário romano. Ou seja, valia o trabalho de um dia. Uma moeda você recebia como salário por um trabalho braçal de um dia. Hoje a média aí é R$30 por dia, sei lá, 25, R$30 por dia as pessoas recebem por um dia de trabalho. Ou seja, aquela moedinha que ela perdeu valia R$30. Valia o dia de trabalho de alguém. E tem muitos outros significados na cultura da época essa moeda, mas não precisamos falar sobre isso. Nós sabemos que moeda é algo de valor. Representa um valor, não representa? O dinheiro, a moeda, representa um valor. E ela havia perdido então uma dracma. E ela começa a procurar aquela dracma. E ela acende então uma candeia para procurar a dracma perdida. As casas naquela época, as casas daquela região, elas não tinham muita luz dentro. Eram casas de térreo e apresentavam poucas entradas, poucas janelas. E era uma porta e uma janela só para um movimento de ar, mas você não tinha luz lá dentro muito do sol. O que você tinha que fazer então é, se você quer achar uma moedinha, imagine assim, uma moeda de 1 centavo, lembra a moeda de 1 centavo? Se você pega aquela moedinha de 1 centavo, para você achar aquilo ali, você tem que varrer tudo. Você tem que levantar todos os móveis, você tem que levantar a cama, o sofá, você vai ter que fazer alguma coisa para achar aquela moeda. E o versículo diz que ela procurou diligentemente, ela procurou atentamente, cuidadosamente, ela estava procurando aquela moeda, aquela dracma. Era algo de valor para ela. Mas para auxiliar ela a encontrar essa dracma, não valia apenas levantar os móveis e varrer a casa. Ela precisava acender uma candeia, uma lâmpada. Do começo ao fim da Bíblia você vai entender que essa candeia representa o Espírito Santo. Se você olhar, o Espírito do homem é a lâmpada do homem. Se você olhar a Bíblia, a narrativa lá no tabernáculo, você vai entender que o candelabro, ele representa o Espírito Santo. E é ele que trazia a luz, o azeite ali queimado, trazia a luz para aquele ambiente do tabernáculo. Ou seja, existiam 10 virgens, 5 tinham azeite na candeia, ou seja, 5 tinham relacionamento com o Espírito Santo, tinham um encontro com o Espírito Santo, elas tinham azeite para queimar e iluminar aquele lugar. Jesus então está nos ensinando que não apenas o bom pastor tem interesse em buscar a ovelha perdida, mas aquele que é o Espírito Santo tem interesse em iluminar o lugar para acharmos os perdidos, para podermos ver os perdidos, para encontrarmos aquilo que havia sido perdido. O Espírito Santo então tem tanto interesse quanto o bom pastor tem em encontrar algo de valor. O Espírito Santo aqui, simbolizado pela candeia, foi aceso para que aquela mulher pudesse achar aquilo que havia perdido. Jesus veio buscar aquilo que havia perdido. O Espírito Santo auxilia a encontrar aquilo que estava perdido. E nós vemos então que Jesus também não parou na segunda parábola. Porque se a primeira falou a respeito de Jesus, Deus Filho, a primeira falou a respeito de Deus Filho, a segunda falou sobre Deus Espírito Santo, está faltando uma parábola para falar de Deus Pai. E Jesus então começa uma parábola falando a respeito de Deus Pai.
Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aqui agora nós encontramos uma terceira figura, a figura do pai, feliz em receber aquele que estava voltando a casa. A figura do pai, feliz em receber aquele que estava perdido. A figura do pai, colocando anéis e vestimentas, não se importando com o que aquele filho havia feito, mas se importando com o valor que aquele filho tinha para ele. Se você pegar a cultura judaica, você jamais vai ver um pai ou um senhor ou alguém mais velho indo em direção a alguém mais novo. Não sei quantos anos você tem, ou se você viveu com o seu avô, que era bem mais velho, teve essa oportunidade, e ele precisava de alguma coisa. Quantas vezes ele se levantou do sofá para ir buscar? Se você estava perto. Querido, vai lá pegar a cerveja para o vô lá. Pronto. Esses dias eu vi um videozinho na internet, quando a paternidade começa a valer a pena. Aí o pai está sentado no sofá e o filho está trazendo um copo d'água assim. Pronto, né? Jamais um pai se levantaria e iria em direção ao filho. Isso é contra a cultura. Mas Jesus ele estava usando essas parábolas então para ir contra a cultura daqueles que o estavam criticando, daqueles que o estavam questionando. E ele coloca nessa parábola então um pai que se levanta e vai em direção ao seu filho, um filho que tinha gasto coisas irresponsavelmente, um filho que tinha pego parte da herança e ido embora, um filho que tinha abandonado a família. Esse pai tinha tudo para deixar os servos condenar o seu filho. Ele podia ser apedrejado naquele lugar. Mas então o pai chega e manda colocar a roupa de filho, o anel de filho, a sandália de filho, para que as pessoas voltassem a reconhecê-lo como seu filho. Ou seja, nele ninguém toca. Ele é meu filho. Eu não o amo por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, eu o amo por aquilo que ele é. Ele é o meu filho. E agora nós encontramos a figura do pai, contrária à cultura dos fariseus. A cultura dos fariseus definia as pessoas por aquilo que elas faziam. Que posição social elas ocupam. Se a pessoa tinha muito dinheiro, tinha um lugar especial na sinagoga. Se a pessoa não tinha nenhum dinheiro, ela tinha um lugar especial também lá fora, na sinagoga. Sabe, eles definiam as pessoas pelo que faziam, pela posição social. E Jesus está dizendo: ei, esse filho voltou pobre, esse filho fez as coisas erradas,
E agora esse pai o está abraçando e dizendo: não me importa o que ele fez, não importa a posição social, o que importa é que ele é meu filho. Ele tem um valor para mim. Ele tem valor para mim. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque Jesus está respondendo às críticas de um sistema religioso, vivendo a vida que ele de fato veio viver, salvar aquele que estava perdido, ser o salvador da humanidade. E ele conta um conjunto de parábolas em Lucas capítulo 15, que servem de ilustração do amor de Deus pelas pessoas. Nessas 3 parábolas nós encontramos o quanto vale uma pessoa para o nosso Deus. Quanto vale uma pessoa para Deus? O suficiente para deixar todos os justos e salvar um pecador. O suficiente para enviar o Espírito Santo para que ilumine os corações, convença os corações e aqueles que estão perdidos sejam achados. O suficiente para um pai quebrar todos os protocolos religiosos, todos os protocolos culturais, correr e abraçar um filho, porque aquele filho não é definido por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele representa, aquilo que ele é, um filho amado para aquele pai. Jesus descreve nessas parábolas então o quanto vale uma pessoa para Deus. Qual é o seu valor para Deus? O suficiente para Ele ter deixado todos os justos e vir buscar você. Qual é o seu valor para Deus? O suficiente para Ele ter enviado o Espírito Santo para convencer o seu coração, iluminar a sua vida, limpar todas as suas dores, todas as suas derrotas, tirar todas as suas angústias, limpar toda a sua casa, transformar a sua vida, conduzir você até Deus. Qual é o valor da sua vida para Deus? É o valor de um filho que havia sido perdido, mas agora foi achado, foi encontrado. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. A festa nos céus quando uma pessoa que estava afastada do Pai volta à presença do Pai. Esse é o valor de uma pessoa para Deus. Valor suficiente para Jesus Cristo ter morrido numa cruz, para nos buscar, para que o Espírito Santo pudesse nos conduzir e para o Pai nos receber. É um capítulo muito interessante. Revela o valor de uma pessoa para Jesus e o que Jesus fez para recuperar essa pessoa. O valor de uma pessoa para o Espírito Santo e como Ele auxilia na recuperação dessa pessoa. O valor de uma pessoa para Deus Pai e a alegria dele em receber um filho perdido. Jesus foi o sacrifício. O Espírito Santo é o guia que conscientiza as pessoas. Deus é o Pai que recebe a todos nós. Deus é o Pai de braços abertos que nos ama. Deus é aquele que quer nos receber. Esse é o valor de uma pessoa para Deus. E então Jesus termina com mais um grande ensinamento. Qual é o valor de uma pessoa para você? Eu estou ensinando qual é o valor de uma pessoa para Deus. Vocês estão me criticando porque eu falo com os pecadores e com os publicanos. E eu estou explicando para vocês qual é o valor de uma pessoa para Deus. Mas a minha pergunta agora, o meu ensinamento termina, Jesus termina a parábola com essa pergunta: qual é o valor de uma pessoa para vocês que estão me criticando? Qual é o valor de uma pessoa para você? Qual é o valor? Então Jesus termina perguntando, para você que já é justo, para você que já se foi amado, para você que já recebeu o abraço do Pai, qual é o valor de uma pessoa? E ele continua então a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32, dizendo: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de alegria. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O pai foi até lá e falou: filho, venha se alegrar conosco. Esse filho estava morto e voltou a viver, estava perdido, foi achado. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, aqui o filho mais velho representa todos nós, aqueles que já estamos na casa do Pai, aqueles que devemos nos alegrar com a volta daqueles que estavam perdidos. Ele diz que há alegria no céu, alegria com aqueles que veem a ovelha perdida chegando, alegria diante dos anjos. Os anjos se alegram com a dracma achada. Imagine isso, no céu alegria. E nós, como igreja do Senhor, temos que nos alegrar com a volta dos perdidos. Nós precisamos levar eles a encontrar Jesus. Nós precisamos levar eles a conhecerem a Jesus Cristo. Qual é o valor de uma pessoa para você? O filho mais velho estava dizendo: as pessoas valem aquilo que elas fazem. Ou seja, um bandido, um ladrão, uma prostituta, alguém, um drogado, um viciado, alguém que eu não concordo com aquilo, com as atitudes daquela pessoa, ela não merece nada. Ela não merece ser amada pelo Pai. Era isso que o filho mais velho estava mostrando. Era isso que os fariseus pensavam. Nós somos justos. Esses injustos não merecem a atenção de Jesus. Eu fiz tudo para que o Messias pudesse vir, e agora o Messias gasta tempo com os perdidos, com os pecadores. O filho mais velho estava revelando o que ele pensava sobre os perdidos, colocando a sua justiça acima do valor das outras pessoas para Deus, medindo as pessoas por aquilo que elas fazem e não pelo valor que elas têm para Jesus, não pelo valor que elas têm para Deus. Qual é o valor de uma pessoa para você? Ela fez algo, te magoou, e ela já não merece mais nada a não ser queimar no inferno? Ela fez algo para você, mudou a sua vida, mudou a sua história, e agora você não quer nem ver mais, não quer nem saber quem é, não quer nem saber como ela está. Qual é o valor de uma pessoa para você? Você passa pela rua e porque ela tem um convívio diferente que você, ela vive uma vida diferente da sua, ela frequenta lugares diferentes do seu. Qual é o valor de uma pessoa para você? Ela está naquilo que ela faz? O valor dela está naquilo que ela faz, está no lugar onde ela frequenta, ou está naquilo que Deus diz a respeito dela? Eu estava procurando uma história para poder ilustrar ainda melhor essa mensagem, e encontrei a seguinte: um pai pega e dá uma pedra para um filho dele, assim, de 12 anos. Ele pega aquela pedrinha, ele dá aquela pedrinha para o filho, e ele fala assim: olha, eu quero que você vá lá na feira e você coloque essa pedra para vender. Mas eu não quero que você diga nada. Se alguém perguntar quanto custa essa pedra, você só faz assim. Levante 2 dedos. E aquele menino foi, então pegou aquela pedra, ele foi até a feira. Chegou uma velhinha daquelas de feira assim: oi, tudo bem, querido, não sei o quê, eu gostei muito dessa pedra. Quanto custa? O menino levantou 2 dedos. Ela falou: R$2, eu vou levar. O menino pegou a pedra e saiu correndo, foi para casa e falou assim: pai, tem uma senhora que quer comprar essa pedra por R$2. O pai deu risada e falou assim: agora eu quero que você pegue essa pedra e vá em um museu. Vá lá no museu e coloque para vender lá dentro do museu, ofereça para vender lá para o museu. E quando te perguntarem quanto custa, você faz o quê? Levanta 2 dedos. Ele pegou aquela pedra, então foi até o museu. Chegando no museu, um homem daqueles olhou aquela pedra, achou interessante, falou assim: quanto custa essa pedra? E o menino levantou 2 dedos. Ele falou: eu pago R$2.000 por essa pedra. Ele pegou aquela pedra, saiu correndo para casa e falou: pai, tem um homem lá agora no museu que quer pagar R$2.000 por essa pedra. Ele quer pagar R$2.000 por essa pedra. O pai deu risada e falou assim: agora eu quero que você pegue essa pedra e vá num lugar onde eles vendem pedras preciosas.
E você chegando lá, ofereça para vender essa pedra. E quando perguntarem quanto custa, você levante 2 dedos. Ele pega aquela pedrinha, então sai correndo, chega lá na loja de pedras preciosas, fala que quer vender, e a mulher fala, eu compro essa pedra, quanto você quer por ela? E ele levanta 2 dedos. E a mulher fala, sim, nós pagamos 200 mil reais nessa pedra. Ele pega aquela pedra, sai correndo e fala, pai, eu tenho uma mulher lá agora que quer pagar 200 mil reais nessa pedra. E o pai então ensina para ele. Ele falou, querido, filho, as pessoas avaliam as coisas pelo ambiente onde essa coisa está e pelo quanto elas acham que vale. Se você pega esse diamante que eu te dei e leva numa feira, ninguém vai imaginar que é um diamante. Ninguém vai pensar que é um diamante. Eles estão dispostos a pagar 2 reais por ele. Se você leva num museu, eles entendem um pouco mais, pensam talvez na história que representa aquela pedra, colocam algum valor mais do que apenas o brilho da pedra sobre aquilo, e eles estão dispostos a pagar um pouco mais. Mas se você leva num lugar onde eles sabem o que é aquela pedra, eles pagam o valor que for necessário para ter aquilo. É assim com Jesus. Nós não devemos julgar as pessoas pelo lugar onde elas se encontram. Jesus, ele não paga pelo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Jesus, ele não paga pelo lugar onde a pessoa está. Pode ser numa favela, pode ser no lugar mais rico que existe nessa terra. Ele não paga pelo lugar onde se encontra. Jesus, ele paga porque ele sabe o valor de cada pessoa. Jesus, ele paga porque ele conhece o seu valor. Jesus, ele paga porque ele conhece o valor de cada pessoa. Eu e você devemos nos alegrar, porque Jesus já pagou. Eu e você devemos levar essa mensagem às pessoas. Jesus já pagou por você. Jesus reconhece o seu valor. Jesus sabe quem você é. Esse é o nosso papel, nosso único papel. Nosso papel não é condenar as pessoas, criticar as pessoas, convencer ninguém. O nosso papel é pregar o amor de Cristo, o amor de Deus através de Cristo Jesus, para que as pessoas saibam, elas têm um valor. Elas têm um valor. É por isso que eu quero terminar lendo essa sequência de versículos. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 3, e Lucas 15, 31 e 32, que diz assim. Você pode se colocar em pé, por gentileza. Lucas capítulo 15, 1 a 3, e Lucas 15, 31 e 32 diz assim. Todos os publicanos e pecadores, todas as pessoas, todos aqueles que eram considerados perdidos, todos aqueles que eram considerados malfeitores, todos aqueles que, pelo lugar que frequentavam, ou pelas atitudes que tinham, não tinham nenhum valor, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós devemos celebrar a volta dos nossos irmãos. Nós devemos levar a mensagem para que eles voltem. Nós devemos anunciar que Jesus é o bom pastor, que vai atrás do perdido. Nós devemos anunciar que o Espírito Santo está aqui para nos conduzir e varrermos, limparmos a casa, limparmos a nossa vida. Nós devemos anunciar que Deus é um Pai amoroso, que está de braços abertos para receber a todos aqueles que desejarem vir até Ele através de Cristo Jesus. Nós somos evangelistas. Qual é o valor de uma pessoa para você? Será que vale a pena ficar quieto quando você sabe para onde aquela pessoa está indo? Quando você sabe que ela está perdida? Será que vale a pena fazer uma tarefa do seu emprego acima de uma vida? Será que vale a pena manter a sua vergonha? É mais valiosa do que uma vida?
Será que os nossos afazeres do dia a dia são mais valiosos do que uma vida? Será que a sua noite de sono, a sua academia, o seu conforto é mais valioso do que uma vida? Jesus então nesse lugar está falando contra esses que acham que o seu conforto vale mais do que uma vida. Ele está ensinando isso através dessas parábolas. Ele está falando, olhe quanto vale uma vida para Deus. Olhe o quanto você tem valor para Deus. Mas assim como você tem valor, todas essas pessoas que ainda não ouviram sobre o amor de Jesus, elas também têm o mesmo valor que você. Não importa o que elas estejam fazendo, não importa onde elas estejam, elas têm valor para Deus. Elas têm um valor para Deus. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.